Olá, meus amigos, estamos de volta. Vamos dar sequência ao estudo dos títulos executivos judiciais, ok? Nós vamos, nesse vídeo aqui, tratar dos incisos 4 e 5 do artigo 515 do CPC, seguindo, portanto, aí a ordem dos títulos trazida pelo Código. Não sai daí, que eu volto já já. Muito bem, galera, como eu disse para vocês, nesse vídeo aqui nós vamos tratar de dois incisos, tá? São os incisos 4 e 5 do 515. Só que, ao contrário do vídeo anterior, nós vamos tratar desses incisos separadamente, tá? Porque eles dizem respeito a hipóteses bem diferentes, tá? Então a gente vai fazer a separação. Só para a gente organizar, nós vamos agora para o inciso 4, né? Mas nós passamos pelo inciso 1, nós fizemos um vídeo inteiro sobre o inciso 1, tá? O vídeo anterior foi sobre os incisos 2 e 3, onde nós falamos que é título executivo judicial a decisão que homologa a autocomposição judicial ou extrajudicial, a judicial feita, né, dentro de um processo judicial, dentro do judiciário, a extrajudicial feita fora do judiciário, fora de um processo, mas conforme nós vimos, para ser título executivo, essa autocomposição extrajudicial, ela tem que ser devidamente homologada, tá? Bom, vamos agora então para o inciso 4, tá? Vamos falar um pouquinho sobre partilha. Vem aqui comigo. Muito bem, galera? Então vamos lá. Estamos falando do artigo 515 do CPC. Agora, inciso 4. Se nós formos no CPC, nós vamos encontrar que o formal e a certidão, de partilha são títulos executivos judiciais, tá? Então, formal e a certidão de partilha, título executivo judicial. Meus caros, nós ainda aqui nesse canal, nós não começamos a falar sobre ações de procedimento especial. Mas certamente você sabe que o inventário, né, a ação de inventário, ela é uma ação de procedimento especial, tá lá no final do código, né, cheia de detalhes, riquíssima aí em detalhes, tá? E eu não vou entrar com vocês agora no mérito do inventário. Eu vou explicar o suficiente para que você consiga entender esse inciso. Veja, o inventário termina, ou seja, o inventário se encerra por sentença que julga a partilha, tá? Por sentença que julga a partilha. Isso aqui você vai encontrar lá no artigo 654 do CPC, tá bom? Lá no 654. Bom, com o trânsito em julgado, é expedido para cada herdeiro o formal de partilha, tá? Esse formal de partilha, ele poderá ser substituído por certidão, tá? Então, fazer aqui uma observação. O formal de partilha pode ser substituído por certidão, tá? Ah, professor, quando que vai ser possível essa substituição? Dá uma olhada no artigo 655, parágrafo único
do CPC, tá? Que vai ter lá explicando para você quando que pode haver aí essa substituição, tá? Na verdade, a diferença entre formal e certidão de partilha está lá no artigo 655, parágrafo único do CPC, tá? Então, depois de dar uma lida, esse dispositivo 655 eu não vou analisar agora porque ele diz respeito ao procedimento especial lá do inventário. Então, quando a gente aqui no canal for falar sobre inventário, aí eu menciono, aí eu explico, né, de maneira pormenorizada esse dispositivo. Basta, portanto, que você saiba que o formal ou a certidão de partilha são documentos que servem para individualizar o que cada herdeiro vai receber de herança, tá? Então tem lá um inventário, a pessoa morreu, tá? A pessoa morreu, deixou bens, abre-se o inventário dessa pessoa, tá? E o formal ou a certidão de partilha são os documentos que vão individualizar o que cada herdeiro vai receber da herança. Tudo bem? Tranquilo? Maravilha. Então, conforme eu disse, tanto o formal como a certidão de partilha são títulos executivos judiciais. Eu chamo a sua atenção para o seguinte aspecto. O código fala que o formal e a certidão de partilha são títulos executivos judiciais. Então, são títulos executivos judiciais exclusivamente em relação ao inventariante, vírgula, aos herdeiros, e aos sucessores a título singular, ou universal. Esse dispositivo aqui é bom, pessoal, porque já treina aí como é que vocês estão em família e sucessões, né? Então, em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a título singular ou universal. Bom, o que isso quer dizer então, professor? Quer dizer o seguinte, que o formal e a certidão de partilha, eles somente serão válidos como títulos executivos judiciais contra as partes do processo de inventário. Tudo bem? Contra as partes do processo de inventário. Professor, e quando que eu utilizaria, né, digamos assim, o cumprimento de sentença tendo por base o formal ou a certidão de partilha? Quando que isso aconteceria, né? Acontece o seguinte, né? Pode haver na prática, vocês sabem que inventário, tudo que envolve herança é briga. Tudo que envolve herança, infelizmente, é briga, né? Então, quem nunca ouviu pelo menos falar de um inventário que está durando não sei quantos anos por causa de briga dos herdeiros, enfim. Então, o que acontece? Pode acontecer de o quinhão hereditário não ser entregue a quem de direito. Ou seja, pode ser que alguém ali no inventário, na partilha, pode ser que alguém fique sem o seu quinhão hereditário, tá? Se isso acontecer, o interessado pega o formal ou a certidão de partilha e instaura o cumprimento de sentença. Tudo bem? Então ali no processo, né, alguém ficou sem o seu quinhão hereditário, vai saber por qual motivo, né? Mas a pessoa ficou sem,
o quinhão hereditário. O que essa pessoa faz? Pega o formal, a certidão de partilha, tá? São títulos executivos judiciais, instaura o cumprimento de sentença, tá? Instaura o cumprimento de sentença. Muito bem, então aqui nós temos esse título. Não é muito complicado, né, pessoal, formal e certidão de partilha, pelo menos na teoria, né? O que complica nesse assunto é mais a prática, né? Mas enfim, pelo menos na teoria é algo bastante simples, tá? Sem demora, vamos para o inciso 5 agora. É título executivo judicial a decisão judicial que aprova ou fixa crédito de auxiliar da Justiça. Muito bem, então tá lá, 515, inciso 5, né? O crédito. Na verdade, aqui só uma observação. Se você ler o inciso 5, tá escrito lá: o crédito de auxiliar da Justiça quanto às custas, emolumentos, honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial, tá? Só que o texto da lei, ele tem uma imprecisão, né? Ele tem aí um errinho. Porque, na verdade, o título executivo é a decisão do juiz, tá? Se você tiver com o CPC aberto, no 515, inciso 5, você vai perceber esse errinho aí do legislador. O legislador deu uma escorregada aí, tá? Porque o título executivo judicial é a decisão do juiz. O crédito do auxiliar da Justiça, aprovado ou fixado, né, é que é o objeto da tutela executiva, tá? Mas enfim, isso é só uma observação terminológica, né? É bom aí você saber. O Código de Processo Civil 2015, neste ponto aqui, ele inovou em relação ao CPC velho, tá? Porque agora o crédito de auxiliar da Justiça, fixado ou aprovado por decisão judicial, é título executivo judicial e não mais extrajudicial, como era no CPC velho. Então, vou repetir. O crédito de auxiliar da Justiça, desde que fixado ou aprovado por decisão judicial, ele é título executivo judicial e não mais extrajudicial, como era no CPC velho. Então isso aqui é um prato cheio, né, ainda para concurso público, porque às vezes o concurso público pode mesclar, né, esse ponto e colocar assim: são títulos executivos extrajudiciais. Aí ele coloca um rol. E aí, numa das alternativas, ele coloca lá: decisão que aprova ou fixa o crédito. Cuidado, cuidado. A partir do CPC de 2015, tá? Essa decisão que fixa ou aprova o crédito de auxiliar da Justiça é título judicial e não mais extra, tá? Professor, só dá um exemplo aí, só para ficar claro. Crédito de auxiliar da Justiça? Como assim? Ué, basta você pensar, vou te dar aqui um exemplo. Basta você pensar em honorários. Honorários de perito, né? Honorários aí de um perito. O perito é um auxiliar da Justiça, né? Então imagine aí que na ação precisou de prova pericial. O perito, ele tem, pelo que ele trabalhou, né? Ele tem direito a receber os seus honorários. Ou então, um intérprete, né? Também pode ter um intérprete, naquele caso ali em especial, precisou de um intérprete. O intérprete também tem direito a receber honorários, tá? Então, quando eu tiver uma decisão judicial que aprova ou fixa
esse crédito, essa decisão é título executivo, tá? A doutrina fala, é bem verdade, né, que esse título executivo judicial aqui que nós estamos estudando, na prática, ele não é muito usado, tá? Ele não é muito aí utilizado, porque, salvo nos casos de gratuidade da justiça, né, via de regra, a parte, ela antecipa as despesas processuais, né? Então, a parte, ela tem a obrigação de antecipar as despesas processuais, salvo se ela for, né, beneficiária da justiça gratuita. Então, é um título executivo que, na prática, tem pouca aplicabilidade, né? O mais comum, né, a hipótese mais comum, em que eu teria a cobrança desse crédito de auxiliar da justiça, seria no caso de atos praticados a pedido de alguém que seja beneficiário da justiça gratuita, tá? E aí, como tem a justiça gratuita, não vai ter o adiantamento das despesas, tá? Mas aí, posteriormente, a parte contrária que sucumbiu e não tem o benefício da justiça gratuita, ela vai ter que pagar aí esses honorários, tá? Então você pensa aí, por exemplo, no caso de um perito, tá? Pensa no caso de um perito, no processo teve perícia, essa perícia ela foi feita a pedido do beneficiário da justiça gratuita, tá? Como ele é beneficiário da justiça gratuita, ele não paga, tá? Pelo menos não num primeiro momento. Então, como ele é beneficiário da justiça gratuita, ele não paga, ele não adianta a despesa. Aí o que acontece? A parte contrária perde. A parte contrária perde, a parte contrária sucumbe. E essa parte contrária não tinha o benefício da justiça gratuita. Nesse caso, você pode ter aí uma hipótese em que esse crédito, essa decisão que aprova ou fixa o crédito, ela poderá ser aí utilizada como um título executivo judicial. Mas, repito, na prática ela não tem muita aplicabilidade, tá? Por causa desse regime do Código de Processo Civil e por causa também do grande número de beneficiários da justiça gratuita, tá? Muito bem, galera. Então, esse vídeo eu vou parando por aqui, ele ficou um pouquinho mais curto, né? Mas conseguimos trabalhar os incisos 4 e 5, tá? Ainda não terminamos, ainda tem bastante coisa de título executivo para falar, só que o que acontece? Seguindo a ordem, né? Então, nós vimos agora formal certidão de partilha, na sequência, a decisão que fixa o crédito, né, do auxiliar da justiça, na sequência, nós vamos ter a sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Sobre esse título tem muita coisa para falar, então eu vou deixar para o próximo vídeo, tá bom? Espero vocês lá.